Bora, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos lá responder algumas perguntas que vocês mandaram. Lembra que o nosso Café com Fertilidade é o nosso quadro onde a gente responde as perguntas aqui. E a gente já tá no episódio 150 e algum 158, 159, eu já até perdi a conta, mas a gente já tem mais de 160 semanas que a gente coloca aqui, quase 3 anos, aí mais de 3 anos respondendo perguntas de vocês. Então, se você gostar do conteúdo aí, se inscreve no canal e ajuda o nosso canal a crescer. E não esquece de ativar as notificações, tá bom? Hoje a gente separou 3 perguntas que vocês mandaram, então puxa a vinheta do café e vamos embora, vamos para as perguntas. Vamos lá, pessoal, a primeira pergunta é a seguinte, ó, como faço para descobrir que estou grávida de gêmeos? Aqui é uma pergunta bem interessante porque você tem algumas formas diretas e indiretas de descobrir que sua gestação é gemelar. Principalmente se você alguns sintomas clínicos eles são exacerbados, então a paciente que tem gêmeos, todos aqueles sintomas de gravidez, as pacientes têm um pouco mais de sintoma. De novo, isso não é uma regra, isso pode acontecer, mas alguns outros sintomas. Então, a primeira coisa, a paciente vomita muito, a paciente sente mais sono e a paciente tem alguns outros sintomas, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o exame de gravidez que você faz, que é o beta-HCG, ele tem basicamente 2 tipos. Tem um que fala se você é positivo ou negativo, ou seja, está grávida ou não está grávida. E tem um beta-HCG chamado de beta-HCG quantitativo, que é o quanto de beta-HCG tem na circulação. E na gestação gemelar tem um resultado muito maior, né? Assim, você espera ali um valor de 2.000, 3.000 para aquela idade gestacional, você vê lá 7.000, 8.000, às vezes mais alto do que isso. Então, betas-HCGs incompatíveis com o tempo de gestação. E um segundo ponto importante, o beta-HCG ele dobra a cada 48 horas. Então, se você faz um beta-HCG hoje quantitativo e ele deu lá 300 de valor, se você dosar daqui 48 horas, ele tem que dar 600. Em gemelaridade, em gêmeos, esse valor mais do que dobra. Então, você vai dosar hoje, dá 300. Depois de 48 horas, ele vai dar ali, às vezes, 900, 800, 900, ou às vezes 3 vezes mais do que a primeira dosagem. Por quê? Porque na gestação de gêmeos tem mais material ali fazendo esse exame, esse marcador chamado de beta-HCG. Então, os valores são aumentados, tá bom? E uma das partes mais fáceis, né? O que é mais fácil de ver o gemelar? Você, quando faz ultrassom, você vê 2 sacos gestacionais. Você vê um saco gestacional e outro. E aí, assim, realmente você confirma que você tem uma gestação gemelar. Nessa situação, você tem 2 gestações distintas, mas é possível você ver um saco gestacional com 2 embriões ali dentro. Então, respondendo a última parte da pergunta, a ultrassonografia vai realmente confirmar se você está grávida de uma gestação única ou de uma gestação gemelar. Tá bom? É claro que a paciente perguntou aqui como que eu descubro se eu tô grávida, não é só com ultrassom, né? Porque se fosse com ultrassom seria bem mais fácil, mas do ponto de vista natural, ou exames de sangue a gente já falou, do ponto de vista de ultrassom fica bem mais fácil. E aí existem outros marcadores que o médico pode ver, se a paciente ovulou 2 vezes, ela tem 2 corpúsculos polares, 2 marcadores de ovulação. E tem alguns outros sinais que a gente pode ver, mas aí já são sinais mais médicos. E eu entendo aqui que a paciente quer saber se ela tá grávida de gêmeos, se ela tem alguma outra coisa que ela possa perceber fora ali da gestação. Legal essa pergunta, né? Vamos lá para a próxima. Doutor, fala um pouco mais sobre fertilidade masculina e o uso de clomídia. Pessoal, vamos lá, ó. O homem, ele tem um eixo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, igual a mulher. Quando a gente estuda a parte hormonal na mulher, a gente estuda lá a parte de cima da cabeça, chamada de hipotálamo, tem o GNRH. Depois tem 2 hormônios, um chama FSH, o outro LH, que vão lá no ovário e estimulam o ovário a produzir o folículo e crescer o folículo. Na verdade, recrutar o folículo e crescer o folículo. E esse FSH estimula ali a parte da granulosa, né? O FSH especificamente estimula a granulosa, e a granulosa pega uma enzimazinha chamada de aromatase e transforma de estradiol. No homem é muito parecido, o FSH vai lá no testículo e faz ele produzir testosterona. Então o hormônio final do homem ali é a testosterona. Existem alguns homens que têm hipogonadismo, né? Ou seja, tem a disfunção do testículo com baixa de testosterona. Então, o que é possível fazer? A gente usar drogas que estimulem a produção de testosterona no homem, e isso estimula a espermatogênese do homem também. Você acaba melhorando. Claro que tem alguns outros pontos para serem discutidos aqui, mas você acaba melhorando a produção de espermatozoide, melhora um pouco a parte de testosterona no homem. O que é o citrato de clomifeno? O que é o clomídia que a paciente perguntou? Ele basicamente bloqueia o corpo de entender que a testosterona está aumentando. Então ele bloqueia o receptor de testosterona lá em cima na parte do sistema nervoso central.
e aí o corpo percebe que a testosterona não está subindo e o FSH aumenta, e isso estimula o testículo do homem. Então a gente usa assim clomídia, algumas pacientes perguntam, Luiz, a gente usa clomídia para o homem? A gente usa clomídia para o homem em algumas situações muito específicas, para bloquear esse receptor de testosterona e o homem produzir mais testosterona, sofrer ali um estímulo testicular e fazer com que ele melhore um pouco a testosterona, tá bom? Existem outras drogas, né, inibidor de aromatase, o anastrozol para o homem, ali quando ele tem um pouco mais de gordura e tá fazendo uma coisa chamada de conversão periférica, a gente usa um pouquinho de inibidor de aromatase, a gente usa o próprio HCG para estimular o testículo, a gente usa o FSH, ou seja, tem várias drogas que são possíveis para estimular ali o testículo do homem. Lembrando sempre que grande parte dos hipogonadismos hipogonadotróficos, que a gente chama que são os hipogonadismos altos, o clomídia age super bem, pode agir bem. E os hipogonadismos, ou seja, o testículo funcionando mal, ou seja, a testosterona está baixa, mas o FSH já está alto na circulação, esse não é o ideal, né? A gente não vai usar o clomídia. Então, é difícil falar um pouco de medicina, porque você precisa ter um conhecimento grande antes para você escolher o melhor remédio para o paciente. Não adianta realmente escutar. Então precisa sim de uma orientação médica para tomar o clomídia, mas sim a gente usa para fertilidade masculina, tá bom? Vamos para a terceira pergunta de hoje, pessoal, que é a seguinte. Tenho 24 anos de idade, perdi meu bebê há 3 semanas. A gente recebe muito desses relatos, né? Então a primeira coisa aqui é meus sentimentos, né? Assim, perder uma gestação não é uma coisa simples. Algumas pacientes ficam realmente muito tempo sofrendo com a perda, mas uma coisa importante assim que a gente para falar também, a perda da gestação ela não é um evento isolado ou raro. Infelizmente a gente tem uma incidência muito alta de interrupção da gestação. Do ponto de vista médico, algumas vezes a gente até agradece alguns casos. Por que a gente agradece? Porque são bebês que vão vir com muitos problemas de saúde ou muitas malformações. Então a própria gestação interrompe. É claro que existem um grupo de abortamentos que são evitáveis, que realmente a gente precisa tomar cuidado. Cuidado, tá bom? Mas a pergunta da paciente ainda não apareceu, né? Foi um aborto espontâneo, ou seja, ela não precisou fazer nenhum procedimento. Tomei omeprazol para o estômago, mas ainda não sabia que estava grávida. Será que pode ter sido este remédio? Legal, pessoal, olha que interessante. Ela não falou com quanto tempo de gestação ela perdeu, ela falou que tinha perdido há 3 semanas. E pessoal, ó, a primeira coisa, grande parte do início da gestação que a paciente não sabe se está grávida, existe até uma proteção da gestação, né? A placenta não está totalmente formada. Então as pacientes tomam alguns remédios e ficam muito preocupadas que essa é a causa de perda. A gente não consegue afirmar, é claro, até que a gente usa o omeprazol na gestação em algumas situações, mas é pouco provável, tá bom? Provavelmente não foi o omeprazol que fez a interrupção da sua gestação. Mesmo porque grande parte desses remédios que podem causar o problema, que no caso não seria o omeprazol, são problemas que dão malformação e a gestação normalmente continua em frente. Então dificilmente uma dose muito baixa de algum remédio possa causar um abortamento e bem no início da gestação, que foi o seu caso, tá bom? Então pouco provável que tenha sido o seu remédio. E por que a gente fala isso para as pacientes? Porque as pacientes se culpam muito, né? As pacientes elas sempre querem procurar o que eu fiz de errado para a interrupção da gestação. Grande parte das vezes, pessoal, não foi nada que a paciente fez de errado. Grande parte das vezes foi o próprio mecanismo da gestação que não foi em frente. Ou o embrião não tinha força suficiente para ir em frente, ou ele tinha algum problema genético, ou o útero tinha algum probleminha. E aí, assim, nessas situações que a gestação acabou sendo interrompida. Tá bom? Pessoal, queria agradecer demais a pergunta de vocês aqui. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreve. Se ficou qualquer dúvida, pessoal, às vezes eu acho que eu falo muito rápido, muito técnico. Então, se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Luiz, não entendi o que você falou, explique isso de novo. E muitas pessoas a gente manda mensagem direto, muitas pessoas a gente responde aqui para vocês nos próximos cafés, tá bom? Pessoal, queria pedir demais para vocês se inscreverem aí no canal, ativarem as notificações, comenta, curte, compartilha e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!